Seja bem-vindo, caro ouvinte, à segunda parte da leitura da obra Sono, de Haruki Murakami. Antes de prosseguir na leitura dessa obra, eu vou deixar um recado aqui para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com esse projeto, você poderá fazer isso através do Pix, que estará presente na descrição desse vídeo. Agora, começando aqui a leitura da segunda parte. Capítulo 3. Não contei para o meu marido sobre o estado de transe, nem que passei a noite sem dormir. Minha intenção não era esconder os fatos. Apenas achei desnecessário lhe contar. De nada adiantaria falar sobre isso. Não era grave ficar uma noite sem dormir. Todo mundo já deve ter passado por isso. Como de costume, servi o café para ele e leite quente para o meu filho. Meu marido comeu uma torrada, meu filho, cornflakes. Meu marido ficou passando os olhos no jornal e meu filho cantarolava bem baixinho uma canção nova que aprendera na escola. Os dois entraram no Bluebird e foram embora. Eu disse, tomem cuidado. Não se preocupe, respondeu meu marido. Os dois acenaram para mim. Era sempre a mesma coisa. Após eles saírem, sentei no sofá e pensei no que fazer. O que devo fazer? O que realmente preciso fazer? Fui à cozinha, abri a geladeira e verifiquei o que havia ali. Constatei que, mesmo que eu não fizesse compras naquele dia, não haveria problema. Havia pão, havia leite, ovos, havia carne congelada, verduras. Era comida o suficiente para fazer até o almoço do dia seguinte. Eu precisava passar no banco, mas não necessariamente naquele dia. Poderia deixar para o dia seguinte. Me sentei no sofá e continuei a ler Ana Karenina. Ao reler esse romance, percebi que praticamente não me lembrava mais do enredo. Poderia dizer o mesmo em relação aos protagonistas e às cenas. A impressão era de ler outro romance. Que sensação estranha, pensei. Quando li pela primeira vez, me lembro de ter ficado muito emocionada. Mas, no final das contas, nada me restara da experiência. Em algum momento, as lembranças de um sentimento intenso desapareceram sorrateiramente, sem deixar vestígios. Sendo assim, qual teria sido o mérito de eu ter gasto uma infinidade de horas no passado lendo todos aqueles livros? Interrompi a leitura e parei para refletir sobre o assunto. Mas não consegui descobrir a razão de eu ter feito aquilo e, um tempo depois, já não sabia mais o que estava pensando. Quando dei por mim, eu observava uma árvore através da janela. Balancei a cabeça e voltei ao livro. Após ler mais da metade do primeiro volume, encontrei um pedacinho de chocolate grudado numa das páginas. Ele estava seco e todo fragmentado. Quando estava no ensino médio, eu devia ter lido aquele livro comendo chocolate. Eu adorava ler livros comendo alguma coisa. Por falar nisso, depois que me casei, praticamente deixei de comer chocolate. Talvez pelo fato de meu marido não gostar de doces. Dificilmente oferecemos doces para o nosso filho. Por isso, não temos nenhum tipo de doce em casa. Ao observar os fragmentos esbranquiçados do chocolate com mais de 10 anos, senti uma imensa vontade de comer chocolate. Assim como fazia antigamente, queria ler Ana Karenina comendo chocolate. Todas as células do meu corpo desejavam ardentemente comer esse doce, a ponto de eu sentir a respiração curta e os músculos retesados, ou seja, e os músculos tensos, enrijecidos. Vesti um cardigan. Caro ouvinte, cardigan é um tipo de casaco de malha fina com botões e sem gola. Agora, retornando para o texto. Peguei o elevador e desci. Fui até a doceria perto de casa e comprei 2 tabletes de chocolate ao leite, daqueles que parecem bem doces. Assim que saí da loja, abri um deles e comi um pedaço da barra no trajeto de volta para casa. O gosto do chocolate se espalhou pela minha boca. No mesmo instante, senti que todo o meu corpo, dos pés à cabeça, sugava diretamente aquela doçura. Ao entrar no elevador, comi o segundo pedaço. O aroma do chocolate se espalhou no elevador.
Me sentei no sofá e continuei a leitura de Ana Karenina. Continuava sem um pingo de sono. Também não estava cansada. Eu poderia continuar a leitura para sempre. Após comer todo o chocolate, rasguei a embalagem do segundo tablete e o comi até a metade. Após ler 2/3 do primeiro volume, olhei para o relógio. Eram 11h40 da manhã. 11h40? Daqui a pouco, meu marido volta para casa. Fechei rapidamente o livro e fui para a cozinha. Coloquei água na panela e acendi o fogão. Depois, cortei a cebolinha bem fininha e, enquanto a água para o macarrão aquecia, aproveitei para reidratar a água wakame e preparar alguns legumes temperados à base de vinagre. Tirei o queijo de soja da geladeira e fiz um hiayako, queijo de soja temperado com cebolinha picada e gengibre ralado. Em seguida, fui ao banheiro escovar os dentes para tirar o cheiro de chocolate. Meu marido chegou praticamente na mesma hora em que a água ferveu. Ele disse que havia terminado o serviço mais cedo. Durante a refeição, ele falou sobre um novo equipamento que estava pensando em comprar. Era um equipamento capaz de remover tártaro dos dentes, bem melhor e mais eficiente do que o que ele tinha. O preço, como era de se esperar, era alto, mas, segundo ele, o investimento poderia ser recuperado em pouco tempo. É que ultimamente muitos pacientes me procuram somente para remover tártaro, e se justificou. O que você acha? Perguntou em seguida. Eu não estava nem um pouco interessada no assunto. Não queria conversar sobre isso durante o almoço e, tampouco, pensar seriamente nisso. Eu pensava nas corridas de cavalos com obstáculos. Não queria pensar em tártaro. No entanto, não podia dizer isso, pois eu sabia que, para ele, o assunto era sério. Perguntei quanto custava o equipamento e fingi pensar seriamente no tema. Se o equipamento é importante, respondi, acho que deve comprá-lo. Eu tranquilizei dizendo que, quanto ao dinheiro, sempre se pode dar um jeito, afinal, você não está gastando só por diversão. É mesmo, ele concordou. Não estou gastando só por diversão, disse ele, repetindo minhas palavras. Depois dessa conversa, ele terminou a refeição em silêncio. Um pássaro grande no galho de uma árvore gorjeava através da janela. Eu observava o pássaro sem de fato prestar atenção nele. Não estava com sono. Estava acordado havia muito tempo, mas não sentia sono. Por quê? Enquanto eu lavava a louça, meu marido sentou-se no sofá e começou a ler o jornal. O romance Ana Karenina estava ao lado do jornal, mas ele não deu a mínima para o livro. Para ele, não fazia diferença se eu estava lendo aquilo ou não. Quando terminei de lavar a louça, meu marido disse que tinha uma boa notícia e pediu para que eu adivinhasse o que era. Não sei, respondi. O primeiro paciente da tarde cancelou a consulta e estou livre até a 1h30, disse, sorrindo. Parei para pensar a respeito, mas não entendi porque aquilo era uma notícia boa. Por que seria? Só entendi sua insinuação para fazermos sexo quando ele me convidou para ir à cama. Mas eu não estava nem um pouco afim. Não entendia porque eu tinha de me sujeitar a fazer sexo. Eu queria voltar a ler o livro o quanto antes. Queria ficar sozinha e, deitada no sofá, ler Ana Karenina comendo chocolate. Enquanto eu lavava a louça, fiquei pensando o tempo todo naquele homem chamado Vronsky. Como Tolstói consegue tornar os seus personagens tão envolventes? É incrível como ele consegue controlá-los e descrevê-los com tamanha precisão. Mas essa mesma precisão, de alguma forma, negava a eles qualquer tipo de redenção. Em outras palavras, aquilo colocava em questão a capacidade de haver uma salvação. Que seria? Fechei os olhos e apertei as têmporas com os dedos. Comentei com o meu marido que estava sentindo dor de cabeça desde a manhã. Me desculpe, estou com dor de cabeça, respondi. De vez em quando eu tinha fortes dores de cabeça e, por isso, meu marido aceitou minha queixa sem contestá-la. É melhor você se deitar e descansar um pouco e evite se sobrecarregar, disse ele.
A dor não está tão forte assim, respondi. Ele ficou sentado no sofá até pouco depois da 1, lendo o jornal tranquilamente e ouvindo música. Um tempo depois, ele retomou a conversa sobre o equipamento e disse que, mesmo comprando um aparelho novo e caro, em 2 ou 3 anos ele se tornaria obsoleto e seria necessário trocá-lo. E, nessa história, os únicos que sairiam lucrando seriam os fabricantes. Enquanto ele falava, eu concordava de maneira monossilábica, mas, na verdade, não prestava atenção na conversa. Depois que ele saiu para o consultório, dobrei o jornal e dei algumas batidas na almofada do sofá para ajeitá-la. Me encostei no caixilho da janela. Caixilho, caro ouvinte, é uma peça na qual se encaixam as janelas de 2 abas. Agora, retornando para o texto. Para observar a sala, eu não conseguia entender o que se passava. Por que será que eu não tinha sono? Eu já havia passado noites em claro antes, mas nunca aconteceu de ficar tanto tempo sem dormir. O normal seria eu já ter dormido e, mesmo que não tivesse, deveria estar com tanto sono, mas tanto sono, que mal conseguiria ficar em pé. O fato é que agora eu não estava com sono, e minha consciência estava lúcida. Fui para a cozinha e requentei o café. Depois, pensei no que deveria fazer. Eu queria continuar a ler Ana Karenina, mas, ao mesmo tempo, queria ir para o clube nadar. Após um bom tempo indecisa, resolvi que seria melhor nadar. Não sei explicar direito, mas senti um profundo desejo de afugentar algo que havia dentro de mim. Afugentar! Mas, afinal, o que eu queria espantar? Pensei um tempo a respeito. O que eu quero afugentar? Não sei. De qualquer modo, essa coisa estava dentro de mim e parecia ser um tipo de possibilidade que pairava, ainda que de modo vago. Eu queria dar um nome a isso, mas a palavra não me vinha à mente. Encontrar a palavra certa não era minha especialidade. Tolstói, certamente, encontraria a palavra certa. De qualquer modo, como de costume, coloquei o maiô na bolsa e fui para o clube dirigindo o meu City. Na piscina, não encontrei nenhum conhecido. Havia somente um rapaz jovem e uma mulher de meia idade. O salva-vidas observava a piscina entediado. Vesti o maiô e, como sempre, nadei 30 minutos. Mas, desta vez, 30 minutos pareceram pouco. Resolvi nadar mais 15. Para finalizar, canalizei todas as minhas forças e fiz ida e volta a toda velocidade em estilo crawl. Fiquei ofegante, mas, mesmo assim, senti que meu corpo transbordava energia. Quando saí da piscina, as pessoas que estavam ao redor me fitaram desconfiadas. Como ainda eram 3 da tarde e eu estava com tempo, peguei o carro e fui até o banco resolver um assunto. Pensei em passar no supermercado, mas, após relutar durante um tempo, resolvi voltar para casa. Continuei a leitura de Ana Karenina e comi o resto do chocolate. Quando meu filho chegou, às 4, deixei-lhe suco e uma gelatina de frutas que eu havia preparado. Depois, comecei a fazer o jantar. Para começar, tirei a carne do congelador e cortei verduras para refogar. Preparei uma sopa de missô e coloquei o arroz para cozinhar. Fiz tudo rapidamente e de modo mecânico. Continuei a leitura de Ana Karenina. Não estava com sono. Capítulo 4. Às 10 da noite, eu e meu marido fomos nos deitar. Fingi que ia dormir. Ele adormeceu em questão de segundos, assim que apaguei a luz da cabeceira. Era como se a consciência dele e o interruptor da lâmpada estivessem conectados. Que maravilha, pensei. Pessoas assim são raras. A quantidade de gente que sofre por não conseguir dormir é bem maior. Meu pai era um. Ele sempre reclamava da dificuldade de pegar no sono. Além da dificuldade para dormir, ele acordava com qualquer barulhinho ou com a presença de alguém. Mas meu marido não. Ele era totalmente diferente. Uma vez que dormia, independentemente do que acontecesse, ele só acordava no dia seguinte. Assim que nos casamos, eu achava tão estranho que cheguei a testar várias maneiras de acordá-lo.
Pinguei água em seu rosto com um conta-gotas e cheguei a passar um pincel na ponta do nariz dele. Nada disso adiantou. Se eu persistia, a única reação dele era soltar um som de desagrado. Ele nem sequer sonhava, ou, quando muito, não conseguia se lembrar do que sonhara. Obviamente, ele nunca teve um transe. Ele apenas dormia profundamente, como uma tartaruga enterrada na lama. Que maravilha! Após ficar 10 minutos deitada, me levantei sem fazer barulho. Fui para a sala, acendi a luz e me servi de conhaque. Me sentei no sofá e prossegui a leitura, bebendo aos golinhos. Me lembrei do chocolate guardado no armário e fui pegá-lo. Amanheceu. Com o raiar do dia, fechei o livro, preparei o café e fiz um sanduíche. Todos os dias era a mesma coisa. Eu terminava rapidamente as tarefas domésticas e, no período da manhã, ficava lendo o livro. Na hora do almoço, parava a leitura e preparava a refeição. Depois que meu marido saía de casa, um pouco antes da 1, eu pegava o carro e ia nadar na piscina. Desde o dia em que eu não conseguia mais dormir, diariamente passei a nadar durante 1 hora. 30 minutos era pouco. Enquanto eu nadava, eu me concentrava somente no ato de nadar. Não pensava em mais nada. Minha única preocupação era movimentar o corpo com eficiência e manter a respiração correta e em ritmo regular. Ao encontrar alguns conhecidos, eu me limitava a cumprimentá-los, sem me envolver nas conversas. Quando me convidavam para fazer algo, eu sempre dava a desculpa de que eu precisava voltar logo para casa a fim de resolver algum assunto. Eu não tinha tempo para jogar conversa fora. Após nadar o que podia, a única coisa que eu queria era voltar o mais rápido possível para casa e continuar a leitura. Como parte das minhas obrigações, eu fazia as compras, preparava as refeições e dava atenção ao meu filho. Por obrigação, eu fazia sexo com meu marido. O hábito torna as tarefas simples de serem realizadas. Pode-se dizer que elas se tornam fáceis. Basta desconectar a mente do corpo. Enquanto meu corpo se movimentava à vontade, minha mente pairava em seu próprio espaço exclusivo. Eu arrumava a casa, dava o lanche para meu filho e conversava banalidades com meu marido, sem pensar em nada. Depois que deixei de dormir, passei a considerar fácil administrar a realidade. De fato, cuidar da realidade é uma atividade muito simples. Era tão somente a realidade. Consistia apenas em tarefas domésticas. Era como operar uma máquina simples, ou seja, uma vez aprendido o processo, o resto era apenas repetição. Apertar um botão aqui e puxar uma alavanca ali, acionar uma engrenagem, fechar a tampa e ajustar o cronômetro. Uma mera repetição. Obviamente, de vez em quando ocorriam mudanças. Minha sogra vinha jantar conosco ou, num domingo, íamos com nosso filho ao zoológico. Às vezes meu filho tinha diarreia, mas isso não me afetava. Eram coisas que passavam por mim como uma brisa silenciosa. Eu falava de amenidades com minha sogra, preparava refeições para 4, tirava fotos na frente da jaula do urso, esquentava a barriga do meu filho e lhe dava um remédio. Ninguém percebeu que mudei. Ninguém percebeu que eu não dormia, que eu estava lendo um livro extenso e que minha mente estava a centenas de anos, a milhares de quilômetros de distância da realidade. Meu marido, meu filho e minha sogra continuavam, como sempre, falando comigo, sem perceberem que eu realizava mecanicamente as tarefas da realidade, desprovida de sentimentos e emoções. Parecia até que estavam mais à vontade comigo do que de costume. E assim se passou 1 semana. Quando entrei na 2ª semana ininterrupta sem dormir, comecei a ficar preocupada. Queira ou não, era algo anormal. As pessoas dormem, e não existem pessoas que não dormem. Me lembro de ter lido em algum lugar que havia um tipo de tortura que consistia em não deixar a pessoa dormir. Se não me engano, isso foi praticado pelos nazistas. Eles trancavam a pessoa num quarto pequeno e, para evitar que ela dormisse, eles a mantinham com os olhos abertos.
além de lançarem luzes nos olhos, faziam com que escutasse sons barulhentos. A pessoa enlouquecia e acabava morrendo. Não lembro quanto tempo levava para a pessoa ficar louca, mas, se não me engano, era em torno de 3 a 4 dias. No meu caso, já estava havia uma semana sem dormir. Era tempo demais. Mesmo assim, não sentia o corpo debilitado. Muito pelo contrário, me sentia mais saudável do que nunca. Certo dia, depois do banho, fiquei nua diante do espelho de corpo inteiro e me surpreendi ao notar que meu corpo irradiava vitalidade. Do pescoço até o tornozelo não havia excesso de gordura e nenhuma ruga sequer. É claro que meu corpo não era mais o mesmo que o da época da adolescência, mas a pele estava muito mais sedosa e firme do que naquela época. Apertei a pele da barriga. Ela estava firme e com excelente elasticidade. Constatei que eu estava muito mais bonita do que pensava. Até me achei jovem. Podia passar por uma moça de 24 anos. Tinha a pele lisa e os olhos brilhantes, os lábios viçosos e as bochechas. Esta era a parte que eu mais detestava no meu rosto, que até então eram salientes, já não chamavam mais a atenção. Sentei-me diante do espelho e contemplei meu rosto em silêncio por cerca de 30 minutos. Observei-o de vários ângulos e com um olhar objetivo. Não havia me enganado, eu realmente estava bonita. O que havia acontecido comigo? Pensei em procurar um médico, um de confiança e de boa índole, que eu conhecia desde pequena. Mas fiquei deprimida só de pensar na reação dele quando eu contasse o que se passava comigo. Será que acreditaria na minha história? Se eu lhe contar que não durmo há uma semana, ele vai achar que eu estou com algum distúrbio mental. Ou vai dizer que eu estou com neurose decorrente da insônia. Ou então ele vai acreditar em mim e me encaminhar para algum hospital para fazer exames. O que acontecerá depois? Possivelmente, ficarei presa nesse lugar e serei submetida a inúmeros exames. Eletroencefalograma, eletrocardiograma, exames de urina, de sangue, testes psicológicos, e mais isso e aquilo. Eu perderia a paciência. O que eu quero é apenas ficar sozinha e ler tranquilamente um livro. Quero também nadar durante 1 hora. Quero, sobretudo, ser livre. É isso. Não quero ser internada no hospital. Mesmo que me internem, o que irão descobrir? Possivelmente, vão realizar inúmeros exames para poder levantar inúmeras hipóteses. Eu não quero ficar presa num lugar assim. Numa certa tarde, fui à biblioteca procurar algum livro sobre sono. Não havia tantos quanto eu imaginava, e nenhum deles era grande coisa. Em resumo, todos diziam o mesmo. O sono era um período de descanso. Apenas isso. Era como desligar o motor do carro. Se o motor permanece ligado ininterruptamente, cedo ou tarde ele falha. O motor, em contínuo funcionamento, acaba se aquecendo e o calor acumulado provoca seu desgaste. Por isso, era necessário desligar o motor para dissipar o calor. Em outras palavras, era preciso esfriá-lo. Ou seja, desligar o motor era o equivalente ao ato de dormir. Nos seres humanos, o ato de dormir significa descansar o corpo e a mente. Assim como o homem se deita para relaxar os músculos, os olhos se fecham para interromper o fluxo de pensamento. Os pensamentos excedentes são descarregados na forma de sonho. Em um dos livros estava escrito uma coisa interessante. Segundo o autor, o ser humano está inevitavelmente propenso a criar um modo pessoal de pensar e se comportar. Inconscientemente, as pessoas constroem uma tendência própria, que irá afetá-las, porque, uma vez que ela se estabelece, dificilmente a pessoa irá agir e pensar fora desse padrão, a não ser em casos extremos. Isso significa que as pessoas vivem presas às suas próprias tendências de ação e de pensamento. A função do sono é justamente modular essas tendências e mantê-las sob controle para que o organismo não se desgaste como a sola de um sapato, num ângulo específico, diz o autor. O sono, portanto, corrige e equilibra essas tendências. Durante o sono,
As pessoas relaxam os músculos e os circuitos de pensamento que utilizam de modo tendencioso. O sono oferece uma descarga para esses circuitos, que normalmente são usados numa só direção. Essa seria a maneira de as pessoas esfriarem o motor. O sono é uma atividade programada como parte do ser humano. Ninguém estaria imune a esse programa. Se, por acaso, isso acontecesse, continua o autor, a própria existência perderia a razão de ser. Tendência? Pensei. A única coisa que me veio à mente em relação às tendências foram as tarefas domésticas. Aquelas tarefas que eu realizava mecanicamente, desprovidas de emoção. Cozinhar, fazer compras, lavar as roupas, cuidar do filho. Isso tudo não passava de uma tendência. Mesmo de olhos fechados, eu seria capaz de fazê-las normalmente. São atividades como apertar um botão e puxar uma alavanca. Bastava fazer esses movimentos para que a realidade seguisse normalmente seu curso. O modo como nos habituamos a movimentar o corpo também não deixava de ser o padrão de uma tendência. Assim como a sola do meu sapato costumava se desgastar no calcanhar, eu também estava sendo desgastada pela minha tendência. E o sono diário seria necessário para eu poder ajustar e esfriar meu motor. Era isso? Li novamente o texto com redobrada atenção e concordei. Devia ser isso. Sendo assim, o que é a minha vida? Estou sendo consumida por uma tendência e, para me recuperar, preciso dormir. Minha vida seria tão somente uma mera repetição dessa tendência? Minha vida se resumiria em envelhecer enquanto eu dava voltas e mais voltas em torno de um mesmo lugar? Balancei a cabeça olhando para a mesa da biblioteca. Não preciso dormir, pensei. Não me importo de ficar louca ou de perder o cerne da minha existência. Por mim, tudo bem. A única coisa que sei é que não quero ser consumida por uma tendência. Se para me curar desse desgaste provocado por essa tendência é necessário dormir periodicamente, não vou fazer isso. Não preciso dormir. Se por um lado meu corpo vai ser consumido pela tendência, por outro, sei que minha mente será somente minha. Sou capaz de mantê-la firmemente comigo. Não vou entregá-la a ninguém. Não quero ser curada. Não vou dormir. Após tomar essa decisão, deixei a biblioteca. Capítulo 5. Após tomar essa atitude, deixei de temer o fato de não dormir. Não havia o que temer. O importante era manter uma atitude positiva. Estou expandindo minha vida, pensei. Eu tinha o período das 10 da noite às 6 da manhã só para mim. Até então, eu consumia 1/3 do dia numa atividade denominada dormir. O que eles chamam de tratamento para esfriar o motor. Mas, agora, 1/3 da minha vida passou a me pertencer. Não é mais de ninguém. É somente meu. Posso usá-lo do jeito que eu bem entender. Nesse período, ninguém vai me incomodar nem me requerer. Isso sim significa expandir a vida. Eu havia ampliado a minha vida em 1/3. Os especialistas hão de dizer que isso não é biologicamente normal. Eles até podem estar com a razão. A decisão de assumir algo que não é considerado normal faz com que eu contraia uma dívida que, posteriormente, terei de pagar. A vida poderá me cobrar a parte que me foi dada, uma vez que eu a recebi adiantada. Sei que é uma hipótese sem fundamento, mas nem por isso é de todo absurda. Em princípio, sinto que ela possui uma certa lógica. Em suma, o balanço dos créditos e dos débitos estão fadados a fechar de modo coerente com o passar do tempo. Mas, para ser honesta, eu não me importava nem um pouco com isso. Eu não me importava de ter de morrer mais cedo por conta de algum ajuste a ser realizado. As possibilidades devem seguir sua própria lógica e do jeito que elas bem entenderem.
Pelo menos agora posso dizer que estou com a vida ampliada. Isso é maravilhoso! Eu estava reagindo nessa vida expandida. Nesse período que me foi estendido, eu sentia que estava viva. Eu não estava sendo consumida. Ou, ao menos, a parte não consumida podia viver e me fazia sentir viva. Por mais que uma vida seja longa, não vejo sentido em experimentá-la sem a sensação de estar viva. Agora eu via isso com total clareza. Após verificar que meu marido dormia, fui me sentar no sofá da sala e, sozinha, tomei o meu conhaque e abri o livro. Durante a primeira semana, reli 3 vezes Ana Karenina. Quanto mais eu lia, mais eu descobria coisas novas. Esse longo romance possuía muitos segredos e estava repleto de respostas. E nas respostas descortinava-se um novo segredo. Era como uma caixa artesanal, em que dentro de um mundo havia outro mundo pequenino e, no interior deste, outro mundo ainda menor. Todos esses mundos formavam um universo complexo. Um universo que sempre existiu e que aguardava ser descoberto pelo leitor. O meu eu de antigamente só conseguia desvendar uma pequena fração desse universo. Mas o meu eu atual era capaz de enxergar um mundo imensamente maior. Conseguia entender o que o grande Tolstói quis dizer, ler nas entrelinhas, entender como essas mensagens estavam organicamente cristalizadas em forma de romance, e o que nele de fato superava o próprio autor. Eu conseguia enxergar isso tudo como se estivesse em pé no topo de uma colina e contemplasse a paisagem. Por mais que eu me concentrasse, não ficava cansada. Após ler exaustivamente Ana Karenina, comecei a ler as obras de Dostoiévski. Eu conseguia ler à vontade. Por mais que me concentrasse, não me sentia nem um pouco exausta. Eu conseguia entender até mesmo os trechos mais complexos e sentia uma profunda emoção. Essa é a minha essência, pensei. Ao deixar de dormir, ampliei meu ser. O importante é o poder de concentração. Viver e não conseguir se concentrar é o mesmo que estar de olhos abertos sem poder enxergar. Finalmente, o conhaque acabou. Bebi praticamente a garrafa inteira. Fui ao supermercado e comprei outra garrafa de Remy Martin, uma de vinho tinto, e aproveitei para comprar uma elegante taça de cristal própria para conhaque. Comprei também chocolates e cookies. Às vezes, no decorrer da leitura, eu ficava extremamente estimulada. Nessas horas, eu deixava o livro de lado e ia para o quarto me exercitar. Fazia ginástica ou simplesmente caminhava no quarto de um lado para outro. Quando me dava vontade, saía de madrugada, trocava de roupa, tirava o carro da garagem e vagava sem rumo pelas redondezas. Entrava numa dessas lanchonetes 24 horas e tomava um café, mas, como não queria encontrar nenhum conhecido, na maior parte das vezes eu ficava dentro do carro. De vez em quando, estacionava em algum local aparentemente seguro e me perdia em pensamentos. Cheguei a ir até o porto, onde contemplei os barcos por horas a fio. Uma única vez fui abordada por um policial que fez um interrogatório de praxe. Eram 2:30 da madrugada e eu ouvia música no rádio enquanto observava as luzes dos navios. Eu havia estacionado o carro sob um poste de luz na beira do cais. O policial deu 2 batidas leves na janela. Baixei o vidro. Ele era jovem, bonito e o seu jeito de falar era educado. Expliquei-lhe que não conseguia dormir. Ele pediu minha carteira de habilitação e eu a entreguei. Ele ficou um bom tempo verificando o documento. Em seguida, ele contou que houvera um homicídio no mês anterior naquela área. Um casal de namorados foi surpreendido e atacado por 3 rapazes.
O homem foi assassinado e a mulher estrupada. Me lembrava de ter visto algo sobre esse incidente. Concordei com a cabeça. O policial comentou que já era tarde e aconselhou que eu evitasse aquela área de madrugada, principalmente se não tivesse nada a fazer por lá. Agradeci e disse que já ia embora. Ele me devolveu a carteira de habilitação. Eu dei a partida no carro. Foi a única vez em que alguém falou comigo. Normalmente, eu dirigia pela cidade noturna, sem ter para onde ir, durante 1 ou 2 horas, sem que ninguém me importunasse. Depois, estacionava na garagem ao lado do Bluebird, branco do meu marido, que dormia em silêncio. Após estacionar, eu escutava atentamente o som do motor esfriar, emitindo breves estalidos. Quando o motor se calava, eu descia do carro e pegava o elevador. Ao voltar ao apartamento, a primeira coisa que eu fazia era ir até o quarto ver se meu marido dormia. Não importava o que acontecesse, seu sono era inabalavelmente profundo. Em seguida, ia até o quarto do meu filho. O sono dele também era pesado. Eles não sabiam de nada. Para eles, o mundo continuava a girar do mesmo modo, sem quaisquer mudanças. Mas não era isso o que estava acontecendo. Em algum lugar que eles desconheciam, o mundo mudava com extrema rapidez e de modo incontornável. Certa noite, permaneci fitando o rosto do meu marido adormecido. Eu havia escutado um barulho alto e seco vindo do quarto e fui correndo até lá. Vi que o despertador estava caído no chão. Provavelmente ele esticara o braço enquanto dormia e esbarrara no relógio, derrubando-o. Mesmo assim, continuava a dormir como se nada tivesse acontecido. O que faria esse homem acordar? Peguei o relógio e o coloquei de volta na mesa da cabeceira. Cruzando os braços, observei atentamente o rosto dele. Fazia muito tempo que não o examinava assim. Quanto tempo? Logo que nos casamos, eu sempre fazia isso. Observá-lo dormindo me fazia sentir tranquila e segura. A sensação que eu tinha era de que, enquanto ele estivesse dormindo, tranquilo, eu estaria protegida. Por isso, nunca me cansava de observá-lo. Não sei em que momento deixei de fazer isso. Quando foi? Tentei me lembrar. Creio que foi quando eu e a mãe dele discutimos sobre o nome que daríamos à criança. A mãe dele estava envolvida com uma religião ou coisa parecida e queria impor de qualquer maneira um nome que a religião oferecera como um presente. Não me lembro mais qual era esse nome, mas, de qualquer modo, eu não queria receber aquele presente. Isso provocou uma tremenda discussão entre mim e minha sogra. Meu marido simplesmente se calou diante da discussão, limitando-se a tentar apaziguar os ânimos. Acho que foi naquela ocasião que perdi a sensação de que o meu marido me protegia. Isso mesmo, meu marido não me protegeu. Eu fiquei muito irritada. Sei que é coisa do passado, e inclusive minha sogra e eu já fizemos as pazes. O nome do meu filho fui eu que escolhi. E não demorou muito para que eu e meu marido também fizéssemos as pazes. Mas creio que foi a partir daí que parei de contemplá-lo enquanto dormia. Fiquei em pé, parada, observando o seu rosto. Como sempre, o sono dele era inabalável. Seus pés descalços escapavam do cobertor e formavam um ângulo estranho. Do jeito que estavam, davam a impressão de que eram de outra pessoa. Eles eram grandes e maciços. A boca larga estava entreaberta e o lábio inferior caído e, de vez em quando, as narinas se mexiam rapidamente, como se lembrassem que deveriam fazer assim. A pinta logo abaixo do olho parecia enorme e grosseira. O jeito de fechar os olhos também lhe dava um aspecto vulgar. As pálpebras flácidas e o excesso de pele sob os olhos pareciam um cobertor de carne desbotada. Dorme como um idiota, pensei, sem se importar com nada.
Como um homem pode ter um rosto tão desagradável ao dormir? Acho que antes o rosto dele não era assim. Na época em que nos casamos, tinha muito mais vitalidade. Mesmo dormindo, sua aparência não era tão indecente como a de hoje. Tentei me lembrar de como era o rosto dele naquela época, mas não consegui de jeito nenhum. A única coisa que eu me lembrava era de que não era tão feio como o de agora. Mas podia ser uma ideia falsa que criei. Minha mãe certamente diria isso. Esse era o tipo de argumento típico dela. Sua fala predileta era: saiba que, com o casamento, a paixão avassaladora só vai durar 2 ou 3 anos. E ela também me diria: você achava bonito o rosto do seu marido dormindo porque você o via com os olhos da paixão. Mas eu sabia que não era isso. Para mim, não havia dúvidas de que meu marido havia ficado feio. Os músculos de seu rosto estavam perdendo a firmeza. Era um sinal de velhice. Meu marido estava velho e cansado. Estava desgastado. De agora em diante, não havia dúvidas de que ele iria ficar cada vez mais feio. E eu teria de suportar isso. Dei um suspiro bem alto, mas, como não podia deixar de ser, ele não se mexeu. Um suspiro não é suficiente para fazê-lo acordar. Saí do quarto e voltei para a sala. Bebi o conhaque e li um livro. Mas alguma coisa me incomodava. Fechei o livro e fui para o quarto do meu filho. Abri a porta e observei o rosto dele com a ajuda da luz acesa do corredor. Tal como o pai, ele dormia profundamente. Fiquei um tempo fitando seu rosto enquanto dormia. Ele tinha pele macia e sedosa. Obviamente, seu rosto era bem diferente do de seu pai. Ele ainda era criança. A pele era lustrosa e nada grosseira. Mas alguma coisa me deixou com os nervos abalados. Era a primeira vez que eu sentia isso em relação ao meu filho. Afinal, o que ele tinha que me abalava tanto? Permaneci em pé e cruzei os braços. É claro que amo meu filho. E muito, mas alguma coisa de fato me deixava irritada. Meneei a cabeça, ou seja, balancei a cabeça. Permaneci de olhos fechados durante um tempo e, ao abri-los, fitei novamente o rosto de meu filho dormindo. Foi então que descobri o que me irritava. O rosto dele, ao dormir, era idêntico ao do pai. É idêntico ao da minha sogra. Havia uma obstinação e uma autossuficiência hereditárias. Eu detestava esse tipo de arrogância típica da família do meu marido. Sei que ele cuida bem de mim, é gentil e atencioso comigo, nunca me traiu e é um homem trabalhador, é responsável e é simpático com todo mundo. Todas as minhas amigas dizem que não existe homem tão bom quanto ele. Não tenho do que reclamar, penso eu. Mas, às vezes, é justamente o fato de eu não poder reclamar que me deixa irritada. Não ter do que reclamar. Isso criava uma estranha rigidez que bloqueava o poder da imaginação. Era o que me deixava irritada. E agora o meu filho tinha essa mesma expressão no rosto. Balancei novamente a cabeça. No final das contas, ele não passava de um estranho, pensei. Quando essa criança se tornar adulta, com certeza jamais entenderá meus sentimentos. Assim como hoje meu marido não entende quase nada do que eu sinto. Não há dúvidas de que eu amo o meu filho, mas minha intuição diz que no futuro não vou mais conseguir amá-lo de verdade. Sei que esse tipo de pensamento não é apropriado para uma mãe. As mães em geral jamais pensariam uma coisa dessas. Mas eu sei que um dia vou desprezar esse meu filho. Foi o que pensei. Enquanto eu o observava dormindo, foi essa a sensação que tive. Ao pensar nisso, fiquei triste. Fechei a porta do quarto e apaguei a luz do corredor. Voltei a me sentar no sofá e continuei a leitura. Depois de algumas páginas, fechei o livro, olhei o relógio. Eram quase 3 da manhã. Comecei a pensar em quanto tempo estava sem dormir. A primeira noite, em claro, foi na terça-feira da semana retrasada. Isso quer dizer que hoje é o 17º dia. Estou há 17 dias sem dormir.
Foram 17 dias e 17 noites. Um período muito longo. Hoje já não consigo mais me lembrar direito de como era a sensação de ter sono e dormir. Fechei os olhos para me lembrar de como era a sensação de dormir. Mas a única coisa que existia para mim era uma vigília na escuridão. Uma vigília na escuridão que se associava à morte. Será que eu vou morrer? Se eu morrer agora, o que posso dizer que fiz da minha vida? Eu não sabia responder. O que será a morte? Pensei. Até então, eu achava que o sono era um tipo de morte. Ou seja, a morte seria uma extensão do sono. Em outras palavras, a morte era como dormir. Comparado ao sono, a morte era um sono bem mais profundo, sem consciência. Um descanso eterno, em blackout. Era isso que eu pensava. Mas não pode ser que eu esteja errada, pensei. Será que a morte pode ser um tipo de situação totalmente diferente do sono? Será que a morte não seria uma escuridão profundamente consciente e infinita, como a que eu estou presenciando agora? A morte pode ser uma eterna vigília na escuridão. Se a morte é isso, é muito cruel. Se a morte não significa o descanso eterno, qual seria a salvação para as nossas vidas tão imperfeitas, tão cheias de incertezas? Ninguém sabe o que é a morte. Quem de fato a presenciou? Ninguém, a não ser quem já morreu. Entre os vivos, ninguém pode dizer o que é a morte. Aos vivos só resta fazer suposições. E a melhor suposição é apenas isso, uma suposição. Dizer que a morte é o descanso não faz sentido. A verdade só é revelada quando a pessoa morre. Nesse sentido, a morte pode ser qualquer coisa. Ao pensar sobre isso, de repente, senti um medo profundo. Senti minha espinha congelar e petrificar-se de medo. Mantive os olhos fechados, incapaz de abri-los. Observei em silêncio a densa escuridão que se postava diante dos meus olhos. A escuridão era profunda, como o universo, e não havia salvação. Eu me sentia só. Minha mente estava muito concentrada e se expandia. Tive a sensação de que, se eu assim desejasse, poderia ver as profundezas desse universo mental, mas decidi não fazê-lo. É muito cedo, pensei. Se a morte é isso, o que devo fazer? O que fazer se a morte é um eterno estado de consciência, restrito a observar em silêncio essa escuridão? Finalmente consegui abrir os olhos e tomei de um só gole o conhaque que restava na taça. Capítulo 6. Tiro o pijama, visto um jeans e uma jaqueta sobre uma camiseta. Prendo os cabelos para trás, enfio-os embaixo da jaqueta e coloco o boné de beisebol do meu marido. Ao me olhar no espelho, eu pareço um homem. Assim está ótimo. Calço o tênis e desço até a garagem no subsolo. Entro no City, viro a chave e deixo o motor ligado até meus ouvidos se acostumarem ao barulho. O barulho é o mesmo de sempre. Com as mãos no volante, respiro fundo, várias vezes. Engato a primeira e saio do prédio. O carro parece bem mais leve, como se os pneus deslizassem sobre o gelo. Mudo as marchas com redobrada atenção. Saio da cidade e pego a estrada em direção a Yokohama. Já passa das 3 da manhã, mas a quantidade de veículos na estrada ainda é grande. Os caminhões pesados, que vêm de oeste para leste, fazem o asfalto trepidar. Os caminhoneiros não dormem. Para aumentar o rendimento das entregas, eles dormem de dia e trabalham à noite. Eu poderia trabalhar de dia e de noite, penso. Afinal, não preciso dormir. Sob o ponto de vista biológico, sei que isso não é normal. Mas quem seria capaz de dizer o que é normal? O que se considera biologicamente normal nada mais é do que o resultado de um raciocínio pautado em experiências. E estou num ponto que ultrapassa esse tipo de raciocínio. Será que eu poderia me considerar um exemplar único? Uma precursora da espécie humana que deu um salto na cadeia evolutiva? Uma mulher que não dorme, uma consciência expandida.
Eu abro um sorriso. Um salto na cadeia evolutiva. Sigo até o porto ouvindo música no rádio. Eu quero escutar música clássica, mas não encontro nenhuma estação que toque clássicos na madrugada. Todas as estações tocam apenas rock japonês enfadonho. Músicas românticas encebadas que dão nojo. São músicas que me fazem sentir que estou num local muito distante. Eu estou bem longe de Mozart e de Haydn. Paro o carro num parque, no estacionamento amplo, demarcado com linhas brancas, e desligo o motor. Escolho um lugar bem iluminado, debaixo de um poste. No parque há um único carro estacionado, um carro que os jovens costumam apreciar, um esportivo branco de 2 portas. O modelo é antigo, provavelmente é de um casal de namorados, sem dinheiro para ir a um motel. Eles devem estar transando no carro. Para não ser incomodada, afundo o boné, tentando não parecer uma mulher. Verifico novamente se a porta está trancada. Ao contemplar a paisagem ao redor, de repente me lembro do primeiro ano da faculdade e do dia em que eu e meu namorado saímos de carro e ficamos trocando carícias. Ele não estava aguentando e pediu para me penetrar. Respondi que não. Eu não queria transar ali. Coloco as mãos no volante e, enquanto escuto música, tento me lembrar daquele dia. Não consigo me lembrar do rosto dele. É como se tivesse acontecido milhares de anos atrás. É como um fato histórico. As lembranças do que tinha acontecido antes de eu não poder dormir parecem se distanciar rapidamente. É uma sensação muito estranha. É como se aquele eu que dormia diariamente não fosse eu, e que as lembranças daquela época não fossem minhas. É assim que as pessoas mudam, penso. Mas as pessoas não percebem essa mudança. Ninguém as percebe, a não ser eu. Mesmo que eu tente explicar, creio que elas não vão entender, e tampouco farão esforço para tanto. Mesmo que acreditem, não entenderão como me sinto, que é o mais importante. Para elas, sou uma pessoa que aterroriza o mundo racional. Mas eu realmente mudei? Não saberia dizer quanto tempo fiquei estacionada naquele lugar. Eu estava com as mãos no volante e, com os olhos fechados, observava a escuridão sem sono. De repente, sinto a presença de alguém e volto à consciência. Alguém está perto. Abro os olhos e olho ao redor. Alguém está do lado de fora do veículo e tenta abrir a porta. Mas claro, elas estão trancadas. Há 2 sombras negras, uma de cada lado do carro. Uma do lado direito e outra do esquerdo. Eu não consigo ver seus rostos. Nem as roupas que vestem. São sombras negras, em pé ao lado de ambas as portas. Entre as sombras, meu City parece extremamente pequeno. É como uma caixinha de doces. Eles balançam o carro. Alguém bate insistentemente no vidro da direita com a mão em punho. Mas eu sei que não é um policial. Os policiais não batem no vidro desse jeito. Nem sacodem o carro como estão fazendo. Boquiaberta, não sei o que fazer. Estou confusa. O suor brota nas minhas axilas. Preciso tirar o carro dali. A chave. Preciso tirar a chave. Estico o braço, pego a chave e a giro. Escuto o som do motor de partida. Mas o motor não pega. Meus dedos tremem. Fecho os olhos e, tentando manter a calma, giro novamente a chave. Não adianta. O único som que se ouve é um rangido, como unhas arranhando uma parede gigante. O motor gira sem pegar. Gira sem pegar. Os homens ou as sombras continuam a balançar o carro. Eles balançam cada vez mais forte. Devem estar tentando virar o carro. Alguma coisa está errada. Se eu pensar com calma, vai dar tudo certo. Preciso pensar. Pensar com calma, sem afobação. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Mas não sei o que é. Minha mente está repleta de uma densa escuridão. 1, 2, 3.
Uma escuridão que não vai me levar a lugar algum. Minhas mãos tremem. Tirei a chave da ignição para tentar colocá-la novamente. Os dedos tremem e eu não consigo colocá-la de volta na fenda. Ao tentar novamente, a chave cai no chão. Curvo o corpo para tentar pegá-la, mas não consigo, porque estão balançando o carro com muita força. Ao me curvar, bato a testa com força no volante. Desisto de pegar a chave, encosto no banco e cubro o rosto com as mãos. E choro. A única coisa que resta fazer é chorar. As lágrimas não param de cair. Estou presa nesta caixinha e não tenho para onde ir. É a hora mais escura da noite e os homens continuam a sacudir o carro. O que eles querem é virar o meu carro. Fim. Caro ouvinte, aqui se encerra a obra Sono, de Haruki Murakami. Eu espero que você tenha se divertido aqui comigo, lendo essa obra desse escritor magnífico. Bom,